Bom, nesse último vídeo sobre diuréticos, vamos falar aí dos diuréticos poupadores de potássio. Eles recebem esse nome porque eles vão diminuir a perda de potássio na urina. Então, esses diuréticos, eles atuam na última porção do túbulo renal, que é o túbulo coletor. Então, vamos ver o que acontece aqui no túbulo coletor. Então, no túbulo coletor, a mesma coisa, esse esqueminha que ele está representando as células daquela porção do túbulo. E aqui você vai ver que os medicamentos, os fármacos que eu vou falar aqui, eles agem de uma maneira um pouco diferente. Então, nessa região, nós temos aqui canais de sódio, por onde o sódio atravessa e depois é levado à corrente sanguínea através de uma proteína transportadora. Então, nessa porção do túbulo, o sódio é reabsorvido por intermédio de um canal de sódio, não por uma proteína transportadora, como foi mostrado nos dois outros vídeos. E quem estimula, quem promove a formação desses canais de sódio aqui nessa região é a aldosterona. Nós falamos da aldosterona no vídeo, na videoaula sobre controle da pressão arterial. Então, nós vimos que a aldosterona é quem promovia a retenção de sódio e água. Então, como que ela faz isso? Ela estimula a célula, é um hormônio, então ela vai estimular a célula a formar esses canais de sódio para fazer com que esse sódio volte para a corrente sanguínea. Então, observem aqui o seguinte, o sódio ele volta para a corrente sanguínea em troca da saída de potássio. Então, quando chega aqui, quando esse líquido chega aqui, parte do sódio que está aqui nesse líquido, nesse filtrado, volta para a corrente sanguínea em troca da perda de potássio. Por isso que aqueles diuréticos de alça e os diuréticos tiazídicos promovem grande perda de potássio na urina. Por quê? Paciente, por exemplo, que está tomando furosemida, o sódio que seria reabsorvido aqui não foi reabsorvido porque o diurético impediu essa reabsorção. Então, o líquido que vai chegar aqui tem muito sódio. Então, parte desse sódio é trocado por potássio, o que não é bom na maioria das vezes. Bom, as drogas que nós vamos falar agora agem por dois mecanismos diferentes. Então, a espironolactona é uma droga que inibe, bloqueia receptores de aldosterona. Então, impedem a ação da aldosterona. Se você impede a ação da aldosterona, a célula não vai formar esses canais de sódio e, portanto, o sódio não será trocado por potássio. O potássio vai permanecer no sangue, vai poupar o potássio no sangue. O amilorídeo e o triantereno, eles atuam também aqui poupando potássio, só que por um mecanismo diferente. Em vez dele inibir a formação do canal, como a espironolactona, o amilorídeo e o triantereno bloqueiam o canal de sódio aqui. Então, ele apresenta algumas vantagens em relação à aldosterona, porque a aldosterona, esses dois fármacos, eles têm uma vantagem em relação à espironolactona, que altera os níveis, altera a ação da aldosterona. Toda vez que você usa uma droga que bloqueia receptores de hormônio, é comum acontecer uma alteração em outros hormônios, que é o que acontece aqui com a espironolactona, como nós vamos ver. Ainda em relação a esse esqueminha aqui, observe que nessas células ainda tem alguns canais de água. Tá? Esses canais de água, eles são estimulados pelo hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina.
Então, esse hormônio, ele estimula a formação desse canal para que a água, parte da água que está no filtrado, volte para a corrente sanguínea. O álcool, a ingestão de bebidas alcoólicas, o álcool inibe esse hormônio. Então, quando você ingere bebida alcoólica, você inibe a produção desses canais de água. A água que está aqui no filtrado não volta para o sangue. Então, ele é eliminado em maior quantidade. Então, esse é o efeito diurético do álcool. Então, vamos ver as propriedades dessas drogas. Então, como eu disse aqui, nós temos aqui a espironolactona, que foi o protótipo, foi o primeiro fármaco desse grupo. Nós já temos aí a eplenerona, o amilorídeo e o trianterena. Também são usados quando há excesso de aldosterona por algum motivo. Essas drogas são usadas para tratar hipertensão arterial e geralmente ela é usada junto com um diurético tiazídico ou um diurético de alça, justamente para diminuir a perda de potássio que essas drogas causam. Nós vimos que o diurético tiazídico e os diuréticos de alça promovem grande perda de potássio na urina. Essas drogas geralmente são usadas para diminuir essa perda. Como eu disse para vocês, a espironolactona é um antagonista de aldosterona. Então, por ela alterar os níveis de a ação da aldosterona, agir, né, em receptores de hormônio, ela acaba também interferindo em outros hormônios no organismo, principalmente hormônios sexuais. Então, ela pode causar no homem, por exemplo, ginecomastia, que é mama, né, feminina, em homens. Tá? Isso devido ao bloqueio de receptores de testosterona também. Então, não bloqueia só a aldosterona. E pode, inclusive, também causar irregularidades menstruais em mulheres. Então, essa é uma das desvantagens da espironolactona em relação aos demais fármacos. Uma outra desvantagem é que a espironolactona é um indutor enzimático. Então, pode prejudicar a eficácia de outros fármacos que venham a ser usados simultaneamente por esse paciente. Então, temos aí duas desvantagens da espironolactona em relação aos demais. Essas drogas são absorvidas por via oral, são administradas e são absorvidas facilmente quando administrada por via oral. E os efeitos colaterais mais comuns entre essas drogas é hipercalemia. O objetivo da droga é poupar potássio, mas pode acontecer de aumentar demais os níveis de potássio no sangue, o que também não é bom. Náuseas, letargia. Letargia é lentidão, tá? A pessoa fica mais letárgica, fica mais lenta de raciocínio, principalmente. E confusão mental, a pessoa fica confusa. No caso do triantereno, também pode causar aumento de ureia e ácido úrico. Tá? Então, é lógico, esse efeito sobre os hormônios só ocorre com a espironolactona. Tá? Então, o amilorídeo e o triantereno têm a vantagem de não alterar os hormônios e nem induzir as enzimas hepáticas. Então, os principais aspectos dos diuréticos poupadores de potássio são esses que eu acabei de comentar. Até breve.